Olá, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o livro de texto do 100. Este vídeo de número 13 é a continuação da seção 2, a expiação como defesa, relativa ao capítulo 2, a separação e a expiação. Então vamos à leitura desta sessão com alguns comentários de nossa parte, segundo nosso entendimento. Vamos à leitura. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não é um instrumento feito por ti. O princípio da expiação estava em efeito muito antes de começar a expiação. O princípio era amor e a expiação um ato de amor. Atos não eram necessários antes da separação, porque a crença em espaço e tempo não existia. Então, a separação foi criada exatamente quando foi criada a noção de espaço e tempo. E a expiação aqui tratada não quer dizer o conceito que nós temos normal, que seja algo que você está expiando através do sofrimento, expiando os seus pecados. Aqui ela trata o seguinte: a expiação ela é necessária enquanto você acredita que está separado de Deus. Ou, em outras palavras, enquanto você acredita que é um indivíduo que está separado de tudo aqui, neste mundo, neste universo, vamos colocar assim. Foi só depois da separação, quando nós estávamos dizendo isso, né? Que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, se fez necessária uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente, embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é a característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se, assim, a única defesa que não é uma espada de dois gumes, só pode curar. Então vamos comentar alguma coisa sobre esse final. Então a expiação é a única, vamos dizer assim, defesa que não é utilizada como ataque. Porque, para nós, a ideia de defesa ainda está muito ligada à questão de ataque. Eu me defendo atacando. Isso é ideia relativa a nós que estamos nessa vulnerabilidade individual. Então, você imagina que vai se defender atacando outro ou atacando uma situação que se julga perigosa. E ele diz o seguinte, que a expiação só pode curar. E curar o quê? Essa noção de separatividade. E enquanto existir essa noção de separatividade, existirá a noção da expiação. Mas vamos continuar com a nossa leitura. Então ele continua dizendo assim: a expiação foi construída dentro da crença no espaço e tempo, de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença. Em última instância, para tornar o aprendizado completo. A expiação é a lição final. O que quer dizer essa
lição final. É quando não existir mais a noção da separação entre você e Deus, entre você e a realidade. E, igual nós falamos anteriormente, enquanto existir essa noção, existirá também a necessidade dessa expiação. O aprendizado em si, assim como as salas de aulas em que ocorre, é temporário. Então, salas de aula quer dizer este mundo aqui. E esse aprendizado, ele é temporário. Não importa se vai levar, vamos dizer assim, alguns milhares de anos, mas em relação ao eterno, ele é temporário. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Os que são eternamente criativos não têm nada a aprender. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isto levará a um acordo cada vez maior com a filiação, mas a filiação em si é uma criação perfeita e a perfeição não é uma questão de grau. O aprendizado é só significativo enquanto existe uma crença em diferenças. Vamos analisar algumas partes desse parágrafo aqui. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. O que quer dizer isso? Melhorar essas percepções é cada vez você se perceber menos separado, vamos dizer assim, menos distante da realidade, menos distante de Deus. É como que se fosse desfazendo em seus pensamentos essa distância. E ao mesmo tempo que vai se fazendo essa distância em relação àquilo, como vamos dizer assim, que você é, também vai se fazendo a noção de espaço e tempo. O tempo, vamos dizer assim, começa a ser substituído por algo eterno, por algo que não passa. E vai sendo feita, vamos dizer assim, a dissolução dessa crença arraigada no indivíduo como separado, como único aqui e distante de tudo e de todos, como sempre nós mencionamos sobre isso. Mas vamos lá, ainda sobre algum detalhe desse parágrafo. Mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita. E a perfeição não é uma questão de grau. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: se é perfeito, não existe diferença. Isso é muito difícil a gente entender. E ele ainda continua aqui. O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. Então, quando nós eliminarmos toda a percepção de diferença, que nós ainda percebemos que eu sou diferente do meu irmão, o que nós estamos fazendo? Quando a gente está focado na diferença, nós estamos focados nas aparências. E, de fato, focado nessas aparências, tudo parece ser divergente. Mas, à medida em que há uma mudança nessa percepção, provocado pela própria expiação, em que a separação não existiu e que nós somos igual àquele que nos criou, nós somos a criatura, nós somos o Filho de Deus perfeito. Então,
essas diferenças vão sendo dissolvidas. Elas não serão mais percebidas. E nós vamos nos perceber como o Filho de Deus, aquele que foi criado perfeito, igual àquele que o criou. Agora, continuando, a expiação é um compromisso total. Ainda podes pensar que isso está associado à perda. Um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. E isso é o que quer dizer: os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Bom, vamos fazer algum comentário sobre isso. Quando é visto que a melhor defesa não é o ataque, ou seja, você entra em contato com essa inofensividade. Isso tem um poder tremendo. Por isso que eles dizem aqui, os mansos herdarão a terra. Um poder que não pode atacar. E essa é a sua verdadeira defesa, por estar tratando hoje da expiação como defesa, que é a seção 2. Então é um poder imensurável. Esse é um poder que eu diria de você pode agir sem reagir. Porque você não está tomado pela compulsão automática do ego que sempre reage. Você não está tomado pela noção de vulnerabilidade em que a sua defesa será o ataque. Aqui, nessa mansidão, cria-se o sentido de invulnerabilidade, pois aquele que é invulnerável não pode atacar, ele é manso. Continuando. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-te contra ti de forma inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada, a não ser pelos milagres. O milagre volta à defesa da expiação para tua real proteção. E na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Então vamos fazer nosso comentário final a respeito disso. Então, quando não há a necessidade dessa defesa, você vai ver o seu irmão como você mesmo. E isso será a sua natureza de proteger os outros como a si mesmo e não atacá-los, pois você está na sua invulnerabilidade, que é
a sua realidade de Filho de Deus perfeito, como todos o são, e vendo em si essa perfeição da criação, verá no outro, ou vendo no outro, verá em si, pois não há separação. Essa é a cura exercida pela expiação. É a cura final, na qual jamais a separação aconteceu. Mas isso é o final dela, pois enquanto acreditarmos que ela aconteceu, há necessidade de tempo para alterar as nossas percepções. A todos que me escutaram até o presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo, que estaremos dando continuidade aos nossos estudos sobre o livro de texto do O 100.